Estamos no segundo bloco do programa Ação e Cidadania na Comunidade. Tivemos aqui no bloco anterior a vereadora Silmara Miguel falando da Procuradoria Especial da Mulher. E neste quadro, nós agora estamos apresentando, nós temos a participação do subtenente Paulo Henrique de Almeida. Ele que é policial militar, que muito envolvido com as questões comunitárias, estará aqui falando um pouquinho da sua história. E para nós, comunidade, é muito importante conhecermos quem está à frente de projetos, quem está atuando com os projetos comunitários e podendo, então, também desenvolver algumas atividades junto às escolas, a comunidade como um todo. Seja bem-vindo, subtenente de Almeida. Olá, Salete. Mais uma vez é motivo de alegria por essa oportunidade de estar aqui no programa Ação e Cidadania na Comunidade. Agradecer a todos vocês também que estão nos assistindo. É motivo de grande honra poder estar aqui para a gente compartilhar algumas experiências já vividas, né, Salete? Tivemos tantas histórias para contar, né? Que no primeiro programa foi falado sobre o Setembro Branco da Paz, mas sentiu-se a necessidade de trazer o subtenente de Almeida para falar um pouco desse trabalho que ele realiza. Além de todas as atribuições funcionais, ele, como policial militar, também se dedica às questões comunitárias. Então, gostaríamos de que contasse um pouquinho da sua história. Bem, então, eu entrei na Polícia Militar no ano de 1994, né? E quando eu entrei como soldado, participei alguns anos ali como policial ambiental. Fiz meu curso de sargento em 1998, concluí em 1999. E quando eu saí formado da academia lá da Trindade, em Florianópolis, né? Academia da Polícia Militar, eu estava assim, um grande desejo de fazer parte de um grupo tático, né? Então, quando cheguei no 10º Batalhão, em 99 ainda, comecei a trabalhar em guarnições reforçadas e no atendimento especializado de ocorrências de maior periculosidade, de maior risco, né? Era algo, na época, que eu vivia. É um ramo da Polícia Militar muito, mas muito importante, porque precisamos de policiais capacitados, né? Policiais preparados não só fisicamente ou tecnicamente, mas psicologicamente para situações em que a negociação não existe mais, onde está tendo um risco iminente que tem que ser cessado, né? Então, eu me especializei nessa área e trabalhei nessa área até o ano de 2003, quando eu te conheci, né? Quando houve uma transição e eu fui convidado para ir trabalhar na base operacional do Bairro da Velha. E hoje, né, o nosso tenente-coronel comandante do 3º Batalhão de Bombeiro Militar aqui de Blumenau, o tenente-coronel Camil, na época era tenente, era 2º tenente e comandava a base operacional da Velha naquela época. E eu era 3º sargento. Então, recebi o convite, né, na época do tenente Camil, que me acolheu muito bem, com muita felicidade. E ali eu comecei os trabalhos comunitários que eu não conhecia, né? Eu era um policial até então, um policial repressivo e retroativo, ou seja, retroativo porque atua após o cometimento do crime, do delito, né? E a partir dali, desse trabalho na base operacional, a gente começou a trabalhar focado mais na prevenção, né? Evitando que realmente o delito ocorra, trabalhando com as pessoas, trabalhando com projetos. E hoje eu posso dizer que eu sou um apaixonado, né, por esse tipo de policiamento, pela polícia de proximidade, pela polícia cidadã, com envolvimento com os CONSEGs, são os conselhos, né, comunitários de segurança, onde a gente tem mais contato com a comunidade e assim usar o nosso policiamento de forma mais inteligente. Ou seja, realmente usando o policiamento aonde está precisando, de acordo com os anseios da comunidade, né? É bem interessante, porque na época a gente tinha o projeto Pique Jaque por uma Vida Sem Drogas. Sim, me lembro. E o convidamos, né, para participar. É verdade. Até era o seu irmão que também atuava na Polícia Militar e que fazia esse trabalho. Perfeito. E tivemos a glória de poder contar com o senhor tão logo despertou para este lado, né? Eu sempre me vejo assim como uma conversão, né? A conversão que eu falo é a mudança de mente.
é a sua forma de pensar, é a sua forma de ter um olhar crítico, um olhar a respeito dos acontecimentos. Chegou uma fase da minha vida que eu fiquei assim muito, não digo revoltado, mas um pouco frustrado, né? Porque a gente prendia e os delinquentes eram soltos, né? A gente prendia e soltava, prendia e soltava. Então a gente realmente enxugava gelo, que é uma expressão da polícia comunitária. Mas eu comecei a ter um sonho, e esse sonho era realmente deixar uma marca positiva, não uma marca de agressão, não uma marca que viesse causar dor nas pessoas, mas uma marca que viesse ser benéfica, positiva para a transformação, sabe? Então eu comecei a sonhar em poder ter essa oportunidade de tocar nas pessoas, no íntimo das pessoas, para que elas tivessem essa mudança de mente, a mesma mudança de mente na qual eu tive, né? De ser uma pessoa mais proativa no tocante à prevenção da segurança pública e atuar, e inclusive ajudar aquelas pessoas que às vezes são excluídas da comunidade, né? Tal que um dos nossos projetos, que às vezes nós fazemos, são nos presídios, são nos estabelecimentos penais, onde nós vamos lá fazer visita aos detentos, né? Como ações de Natal, através da parceria com o Conselho da Comunidade, e ali também já gerou alguns frutos, né? E por incrível que pareça, né? Mas eu vou fardado assim, levo o meu instrumento musical, que é um atabaque, porque eu sou baterista, né? E a gente deixa uma mensagem, e essa mensagem já tocou o coração de muitas pessoas. Então, muitas pessoas que talvez quando saíssem de lá poderiam ter o ingresso de novo no crime, essas pessoas não vão delinquir mais, porque elas tiveram uma mudança de mente. E hoje são meus amigos. E hoje são pessoas que não vão fazer com que viaturas da Polícia Militar vão deslocar em prioridades para atender a ocorrência, porque se tornaram cidadãos de bem. Maravilha, a gente tem acompanhado nas reuniões dos Consegues, e falando em Consegues, nós tivemos a última programação foi com os representantes de Consegues, e nós contamos também com a participação do Tenente-Coronel Felipe, né, que é o comandante. Felipe, sim. E nós percebemos que nessas reuniões o senhor tem muito a contribuir, né? Inclusive deixando mensagens estas que não só lá nas escolas, nas palestras, os projetos que nós realizamos, mas que toca realmente o coração de todos. Eu gostaria de saber como é para o senhor fazer essas palestras, proferir essas palestras lá nas escolas envolvendo os alunos. É maravilhoso, né? É um sonho. Isso faz parte do sonho que eu tive, né? E eu tenho certeza que este sentimento veio do céu, não veio aqui da terra. Eu acredito muito nisso. E essa mudança que eu tive foi benéfica, né? Porque eu tive que passar por dificuldades. Eu passei por dificuldades na minha vida, na minha família, né? Eu tinha algumas coisas que precisavam ser ajustadas no meu caráter e no meu comportamento diário com a minha família. E graças a Deus eu consegui dar a volta por cima. Eu posso dizer que hoje eu sou fruto do perdão da minha esposa e da minha filha, né? Eu até trouxe aqui, eu quero aproveitar a oportunidade. Um certo momento da minha vida, eu tentei tirar a minha vida, né? Tentei me matar com a minha pistola .40, porque a culpa ela veio muito forte no meu coração, a minha própria consciência estava me acusando de coisas que eu fazia, né? Porque na época dos fatos eu vivia na mentira, né? Eu vivia na traição, então eram coisas assim que a gente vê que teve um destino muito amargo, né? Mas o que salvou a minha vida foi justamente esta lembrancinha aqui que minha filha fez para mim quando era criança, e ela fez numa creche, né, do Dia dos Pais, e eu no momento de aflição eu li esse bilhete que diz o seguinte: Pai, eu te amo mais do que tudo nesse mundo, amo você do fundo do meu coração, te amo. Então essas palavras aqui salvaram a vida de um policial, mas Deus permitiu que isso acontecesse, porque eu precisava ser sarado. O meu coração, lá no meu íntimo, onde o bisturi da cirurgia não chega, lá eu tinha que ser tratado e ter essa mudança de mente, para que hoje nós pudéssemos falar de família, para que hoje nós pudéssemos falar de honestidade, de lealdade, né, de fidelidade e de amor ao próximo.
Bom, foi muito interessante as passagens pelas escolas, em especial, todos os anos que nós fizemos, né? Mas esse ano realmente ficaram grandes momentos, grandes lembranças, né, dos alunos interagindo. No primeiro momento, meio se ausentando, né, não querendo participar da palestra, e quando chega no final, a gente percebe o quanto mudou. É maravilhoso. Conta um pouquinho como foi isso, né? O senhor sabe, porque a gente viveu isso, inclusive, emocionalmente, né? É verdade. Salete, isso foi uma das maiores realizações profissionais que eu pude ter, um presente. Quando chegávamos nos colégios, que eles, né, me viam fardado, muitos alunos já colocavam uma barreira, né? Já colocavam um preconceito, ou seja, um conceito já pré-determinado de alguma coisa que ouviu ou por acaso de alguém que falou a respeito de polícia. E quando a gente começava a falar, eles viram que a gente não estava lá para dar lição de moral, eles viam que a gente não estava ali para acusar, eles viam que a gente estava ali simplesmente para compartilhar algo transformador. Eu sempre falo que as pessoas, nesses tempos que a gente vive, nessa geração, elas não vão ser tocadas pela exibição da nossa competência, mas elas vão ser tocadas pela vitória dos obstáculos que a gente enfrenta, pelas mazelas vencidas, pela dedicação, pelo foco, pela fé e pela esperança, né? E foi muito gratificante a gente ver essa transformação do pensamento durante as palestras. Em sala de aula, a gente podia ver o olhar se transformando, aquele olhar talvez indiferente, ou aquele olhar que estava na tela do celular, que de repente os celulares ficaram de lado e os olhares passaram a focar aquilo que a gente estava falando, e a emoção tomou conta, porque a gente fala de problemas que muitas pessoas passam, né? Dentre deles é a solidão, né? Causada por a falta de relacionamento com os pais, né? O choque de gerações, onde os pais foram criados, né, com muita rigidez, né, que foi a nossa geração, e hoje nós temos uma geração que tem muita informação, uma geração que está fragilizada por causa da grande quantidade de informações através do celular, da frustração que o celular causa, que as redes sociais causam, com um corpo belo passado num filtro, né, de um iPhone ou de um smartphone, e as pessoas não conseguem ser iguais a essas imagens que estão no celular. Isso também é causa de frustração. E quando a gente falava, né, de esperança, quando a gente falava de valores, quando a gente falava de características dessa doença que vem tocando emocionalmente muitos jovens, muitos adolescentes, que é a ansiedade, né? Muitas pessoas, eles se identificavam e eles abriam o coração, né? Até durante as palestras, falamos sobre bullying, e o que me chamou muita atenção no colégio, que a gente teve que parar a palestra para que eles se abraçassem, para que eles pudessem também nos abraçar. E naquele momento eles estavam pedindo perdão uns para com os outros, porque naquela escola especificamente haviam problemas de bullying. Isso é arrependimento, isso é mudança de mente, sabe? Então é maravilhoso, eu acho que valeu tudo a pena, e eu estou pronto para a gente continuar isso, até onde Deus quiser que a gente continue, porque o maior presente não é você ser jogado confete ou você ganhar um mundo, mas você conseguir se fazer pequeno para que os pequenos se tornam grandes. E isto não tem preço que pague, né, Salete? Verdade. E nós tivemos os registros, né, através dos alunos que fizeram seus textos, depoimentos sobre o projeto, em especial sobre a palestra que o senhor deu, e ali eles colocaram a emoção e o coração. Verdade. Falando de como foi para eles. Foi tremendo. E quais as mudanças, né, que aconteceram. E realmente essa programação foi apresentada na Câmara de Vereadores, e nós apresentamos aqui também no primeiro programa, na primeira programação apresentada nesse espaço, e a gente percebeu que nós temos muito ainda para fazer. E que nós pretendemos continuar, e para isso a gente vai precisar do apoio de muita gente, né? Porque muitas vezes a gente não depende só de uma equipe, porque nós trabalhamos sempre em equipe, né? Sim. Depende de todo um aparato para que a gente possa realmente continuar.
é muito importante fazer um comparativo, né? E até como se diz assim, justificar de que muitas vezes a gente faz um trabalho esse que a gente poderia estar melhorando, né? E que, no caso do subtenente de Almeida, ele faz com excelência o trabalho dele como profissional policial militar. A gente vê pelos diagnósticos de trabalhos e apresentações dos resultados do que ele faz. E quando nós saímos para os projetos comunitários, aí a gente vê o outro lado, né, que é um lado magnífico. E muitas pessoas acreditam que, de repente, não pode ter esse policial que exerce a sua atividade como precisa e que consegue fazer um projeto, trabalhar num projeto e passar aquelas mensagens, né, todas, que todos ficam muito tocados. E nós nos sensibilizamos com isso, queremos agradecer, né, porque nós precisamos e a comunidade precisa de pessoas como o senhor, né, e que nunca desista e que Deus sempre o fortaleça para poder prosseguir. É isso que a gente deseja. Mas nós gostaríamos muito ainda que falasse de alguma experiência que ainda teve, que pudesse estar colocando aqui, que nós temos ainda alguns minutos, e depois que também pudesse estar deixando sua mensagem, que agora nós estamos findando mais um ano, estaremos começando o próximo ano, e muitas pessoas ainda não têm um direcionamento, né? Talvez é momento de falar, né, algumas coisas para essas pessoas que estão nos acompanhando. Então, quero deixar para que o senhor possa usar desse espaço para esses 2 momentos. Bem, primeiramente, há um fato que me marcou muito como policial militar e também como comunidade. Eu tenho aqui 2 situações, até trouxe aqui. Eu tenho aqui 2 cordas. Essas 2 cordas, elas representam 2 ocorrências distintas de tentativa de suicídio. Essa primeira corda que eu tenho aqui, ela foi utilizada por um senhor que eu tive o prazer de salvá-lo pelo telefone. Ele atendeu a ligação porque eu estava ligando pelo celular da minha esposa, porque pelo meu telefone ele não estava respondendo. E quando ele atendeu, eu fui comunicado pela família, né, que ele tinha com uma corda, tinha ligado para um familiar e tinha falado que ia resolver os problemas deles naquele dia. E eu consegui falar com ele e falei, né, que eu queria muito dar um abraço nele, que ele é especial, né, que ele é exclusivo, que para ele não fazer aquele tipo de coisa, que muitas pessoas estavam dependendo da proteção dele, do carinho. E ele tinha me falado, de Almeida, hoje eu vou resolver minha situação, ajuda a cuidar do meu filho. E ele não queria desligar o telefone na minha cara, porque ele tinha consideração para comigo. E ali, antes dele desligar, eu liberei umas palavras de vida sobre a vida dele. E ele desligou. E quando ele desligou o telefone, algo aconteceu dentro dele, que fez com que ele tivesse aquele arrependimento de não fazer, né, a consumação do suicídio. E ele foi salvo desta forma. É o meu amigo. Às vezes no meu aniversário eu pego aquele chapeuzinho de criança pontudinho e coloco em mim, né? Fica a coisa mais linda, né? Um brutamonte com aquele chapeuzinho de criança, fica meio antagônico, né? Mas eu digo para eles, é assim que Deus te vê. Deus te vê como uma criança. Deus te vê como algo muito especial, né? E nós temos que ser como essa criança. Porque quando a gente acredita na esperança, a gente consegue ativar o céu para que outras pessoas possam viver, né? Ele é meu amigo. Eu sei que eu posso contar com ele, não por barganha, mas porque ele sabe o preço de uma amizade e o que uma palavra de vida ela pode causar. E é isso que nós fazemos nos nossos projetos juntos, né, Celeste? Essa segunda corda aqui é de uma situação mais louca ainda. A pessoa que usou essa corda, ela consumou o suicídio. Quando eu me deparei, eu estava de folga, uma pessoa, né, meu vizinho, e eu me deparei porque a esposa dele foi me acordar em casa, e quando eu cheguei lá, essa corda estava parada, pense, essa corda estava parada, ele morto, sem sinais vitais. Como policial militar, eu ia isolar o local,
acionar a viatura, chamar o IML, mas uma voz tocou no meu coração e falou, toca nele. E eu toquei no braço dele. Quando eu toquei no braço dele, ele estava quente ainda. E quando eu vi que ele estava quente, essa voz me falou, não desiste dele. E aí eu tentei tirar ele, minha esposa veio, minha esposa tem hérnia de disco, né? Problema na coluna, mesmo assim a gente tentando tirar, a gente não conseguia, a esposa dele em choque. E eu gritei, né? Eu preciso de uma faca. E a esposa pegou uma faca, a gente cortou. E a gente conseguiu tirar a corda e eu comecei a fazer o procedimento. Procedimento este que aprendi na década de 90 no Bombeiro, que nem era batalhão ainda. E eu tive o prazer, ainda soldado, de fazer um curso, né? E eu me lembrava, como se tivesse sido no dia anterior, a minha formatura desse curso. Então eu estava sendo capacitado para salvar aquela vida. E teve um momento que eu dei um soco na linha dos mamilos, né? Um murro. E eu pedi a Deus para que ele voltasse. Tudo aconteceu muito rápido. Até que eu me lembrei que no treinamento o instrutor falava de Almeida, faz por 5 minutos o procedimento, a reanimação cardiorrespiratória e para e observa, porque você está fazendo pegar no tranco, né, a pessoa ali. E eu fiz isso. E quando eu parei e observei aquela pessoa sem vida, ela voltou na minha frente, dando um fôlego de vida. E eu nunca tinha visto daquilo. Eu confesso que eu fui a única pessoa que viu aquela experiência. Mais pessoas estavam lá. Depois que tudo passou, eu soube que, enquanto eu estava fazendo a reanimação, minha filha tinha 15 anos. E ela chegou para a esposa dessa pessoa e falou, Deus tem um propósito na vida de vocês. Ele vai voltar a respirar. E ela me viu fazendo a reanimação. Então, esse vínculo de família, esse vínculo de esperança, a gente tem que ter. E essa é a mensagem, né? Para você que tem vontade de ser voluntário para abençoar, para servir uma outra pessoa. E eu gostaria de deixar uma mensagem para todos que estão nos assistindo. Imagine uma situação em que um pai, chegando no final do ano, um pai compra um Camaro amarelo. E ele conseguiu comprar esse Camaro amarelo muito barato, porque o dono, o antigo dono, ele se separou. E sempre quando ele olhava para o carro, ele lembrava da ex-esposa. E ele não queria mais lembrar da ex-esposa. Porque às vezes as pessoas se afastam e criam um ressentimento dentro de si. E aí ele quis vender aquele carro por um preço muito barato, mas este pai não tinha esse dinheiro para comprar. Mas ele ficou encantado. Ficou muito obstinado por aquele veículo, talvez para trazer um status, talvez para arrancar olhares, talvez para fazer bem para o seu ego, e decidiu comprar, arranjando dinheiro de outras formas, e conseguiu fazer a aquisição. E aí o seu filho, criança, né, feliz com a aquisição do carro, queria ajudar o pai a lavar o carro. Aí fala, pai, posso lavar o carro junto com o senhor? O pai prontamente, não, pode me ajudar sim, que bom. E aí ele dá a esponja com sabão e água pro filho e ele pega a outra e fala pro filho, ó, o pai vai limpar o teto, enquanto o pai limpa o teto, você vai limpar a parte de baixo do carro. O filho, beleza. E aí eles começam a fazer a limpeza. Só que em certo momento o pai deixa de olhar pro filho e o filho, todo feliz limpando o carro, deixa a sua esponja cair no chão, onde tinha um monte de pedras, de areia. E aí o filho todo feliz com aquela esponja com sabão, água e sujeira, continua passando no Camaro amarelo, deixando muitos, mas muitos riscos. Até que o pai observa e vê que o filho tinha feito. E ele fala, para tudo. Aí eu quero perguntar para você, se você estivesse no lugar desse pai, o que você ia fazer com o seu filho? Você ia falar muitos insultos para o seu filho? Você ia bater no seu filho? Você ia olhar pelo menos onde você ia bater no seu filho de raiva? Porque com um Camaro arranhado, o dono deixa de ficar doce, como diz a canção. Porque muitas pessoas estão atrás de coisas urgentes. E talvez esse Camaro amarelo que eu estou usando aqui, hipoteticamente, pode ser algo que muitas pessoas, principalmente homens, almejam para se sentir bem, para procurar talvez uma paz. Mas essa coisa que é urgente, que é a compra de um carro, impede
com que nós pais venhamos a tratar as coisas importantes, que são os nossos filhos que estão dentro de casa. E eu quero encerrar aqui dizendo um trecho do meu livro de cabeceira, que diz o seguinte, ele está lá em 1 Coríntios 13, é um desafio para mim e para você hoje, que diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, olha só, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então que essa mensagem chegue no coração de cada um de senhoras e senhores que estão nos assistindo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Subtenente de Almeida. É com essa mensagem que nós encerramos o bloco do programa de hoje. Lembrando que durante a programação nós tivemos algumas mensagens vinculadas também de vídeos e dicas de verão do Corpo de Bombeiro. Queremos contar com a sua audiência todas as quintas-feiras às 18h30 na TV Galega e nas redes sociais. O meu muito obrigada e até a próxima oportunidade.